A Bíblia precisa ser atualizada. A gente viu várias pessoas falando isso, até pastores, né? A Bíblia precisa ser atualizada, precisa ser modernizada, reescrita. Nós vamos debater esse tema hoje no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já clica aí no joinha, deixa seu like, se inscreve também aí no nosso canal. E para falar desse tema, está comigo hoje nossa terapeuta e pastora Ana Paula. Hoje a Bispa Camille não pôde estar com a gente, que minha filha fez uma cirurgia, ela está lá com ela, mas nós estamos aqui para trazer um tema sempre atual para você, né? E por falar em atual, né, Aninha? Você ouviu essa história aí que a Bíblia tem que ser atualizada, né? Teve uma fala da Xuxa, né, dizendo isso. Acho que ela não usou a palavra atualizada, ela usou talvez reescrita, né? Nossa, mas a gente viu pastores, né, falando sobre uma atualização da Bíblia. E o que você acha disso? Assim, já demorou a acontecer isso, né, Bispo? Demorou as pessoas falarem que está precisando atualizar a Bíblia. Demorou a atualizar? Não, a gente não pode atualizar a Bíblia de maneira nenhuma. Mas demorou essa história começar a acontecer, porque hoje os valores e os princípios que o mundo tem trazido cada vez mais são contrários ao que a Bíblia traz, né? Então, é natural que hoje a gente veja ser exaltado o tempo todo princípios que não são cristãos. Acho que tudo tem trabalhado muito para acabar com os valores da família, para acabar com o amor ao próximo, com o amor a você mesmo. Tudo que é moda hoje, tudo que é legal fazer, ou você destrói o outro ou você destrói você mesmo. E é claro que Deus se entristece com isso, né? Então, não, assim... já ia, claramente, ia chegar o momento em que o mundo estaria falando de atualizar a Bíblia. Mas é de se assustar, sem dúvida, que tenham homens de Deus, né, pessoas que pregam a palavra de Deus, dizendo isso, né? Porque uma coisa que a gente sempre fala, né, primeiro, a Bíblia ela foi escrita ao longo de 1.500 anos, né, começou lá em Moisés, cerca de 1.400 a.C., e terminou com João Batista, né, o apóstolo João, escrevendo o Apocalipse 100 anos depois de Cristo, né, na ilha de Patmos. Então, são 1.500 anos, mas o último livro foi escrito há 2.000 anos atrás. Então, a gente somar, a Bíblia começou a ser escrita há 3.500 anos atrás, né, mais ou menos, e terminou há 2.000 anos atrás, né? Arredondando as contas. Então, poxa, tem que estar desatualizado. Como é que um livro que foi escrito há 2.000 anos atrás continua atual, continua valendo para os dias de hoje, né? E a explicação está dentro do que você acabou de falar. Princípios são imutáveis. Então, o princípio do perdão não vai mudar. Não vai chegar a hora, perdoar agora não vale mais a pena, não. É o princípio, né? O princípio do amor ao próximo. É uma coisa que não vai mudar na Bíblia, não vai mudar em tempo algum, né? Falar a verdade é um princípio, né? A família, da forma que Deus constituiu. Então, são princípios que não mudam. Então, tem situações na Bíblia que a gente, como pastor, ao interpretar o texto bíblico, né? Sempre que a gente vai interpretar a Bíblia, não é simplesmente ler ali uma frase e falar o que aquela frase significa. Não, a gente tem que ver o todo, tem que ver o contexto, tem que ver toda a história bíblica, tem que perguntar quem é o personagem, quando isso aconteceu, a época, né? Tem muita coisa, por exemplo, Paulo fala para a mulher usar o véu. Ele tinha um motivo para aquilo e não é um princípio bíblico. Hoje não tem mais essa necessidade. Agora, tem coisas que são princípios, são imutáveis. Que não são costumes, né? Então, e as pessoas querem mudar isso, querem atualizar a Bíblia, querem modernizar a Bíblia. Acho que a palavra que a Xuxa usou foi essa, né? Precisamos modernizar a Bíblia.
E isso, para nós, a Bíblia ela é super atual, né? Billy Graham falava que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Muito bom. Então, assim, a Bíblia é um livro que é atual, que vale para os dias de hoje, e a gente não pode querer mudar isso, né? Deixa eu já chamar o primeiro vídeo da internet, que causou uma polêmica muito grande, de um pastor falando da necessidade da atualização da Bíblia. Pode soltar. Eu leio essa carta de Paulo a Filemon e eu penso da seguinte maneira: essa carta ela é insuficiente para mim. Talvez esse é o grande desafio da igreja contemporânea, olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Então a gente precisa atualizar a Bíblia, porque se eu não atualizo a Bíblia, e se eu leio literalmente e digo, está suficiente a leitura literal da Escritura, eu legitimo escravidão. Da mesma forma que tem gente ainda hoje legitimando o machismo, dizendo que o marido é o cabeça da mulher e a mulher tem que ser submissa. E não leu direito a Escritura, não atualizou a Escritura. E enfrentar a questão da homossexualidade, da homoafetividade e dos gays que frequentam as nossas comunidades, estão dentro das nossas comunidades, mas continuam sendo condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Nós vamos ter que ter coragem de enfrentar isso. Porque nós não somos os seguidores de um livro, nós somos seguidores de Jesus Cristo. Olha aí. Então essa foi a fala, né, do pastor Ed René, e ele enfatiza ali, né, que tem algumas coisas que para nós são princípios, mas que devem ser mudados por causa da cultura que hoje existe no mundo, né, dos costumes que hoje existem no mundo. Então, assim, Jesus deixou claro, né, que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. A Bíblia fala que eu não posso amar o mundo, né? Ou eu amo a Deus ou eu vou amar o mundo. Então, não cabe, né, essa atualização dessa forma, né? É muito triste ver esse vídeo porque, como ele mesmo disse, né, que Deus tenha misericórdia de nós, dele, né? Porque a gente não está aqui para julgar, expor alguém, mas para trazer um tema que é extremamente importante para os dias de hoje, para que a gente nos leve a pensar sobre isso. A questão da homossexualidade e todas essas outras questões que ele trouxe são questões que existiam desde o princípio, né? Na época da Torre de Babel, lá atrás, você vai ler o Antigo Testamento, você já vê que existe isso. Deus já fala sobre isso, sobre os homens se entregando às próprias paixões, sobre homens se deitando com homens, sobre mulheres se deitando com mulheres. A Bíblia traz isso de uma maneira muito clara. Não cabe interpretação. A homossexualidade está no Velho Testamento. A prática das coisas que ele citou já estão no Velho Testamento. Então, se naquela época ninguém falava de atualizar a Bíblia, por que hoje tem gente falando, né? Claro, porque existe uma agenda, a gente está, quanto mais o tempo passa, mais Jesus está voltando, nós estamos no fim dos tempos. Então, cada vez mais nós seremos atacados na nossa mente. É muito importante a gente estar falando, a gente está trazendo esse tema aqui hoje, não para colocar em pauta se a Bíblia deve ser atualizada ou não, porque lógico que não deve. E nem também para trazer exposição ou vergonha para alguém que a gente vai trazer nos vídeos, mas especialmente para você que está em casa, parar para pensar quando você ouvir esse discurso e não se deixar levar pelas suas emoções, porque quem fala isso é sempre o portador de um bom discurso, de um discurso envolvente, de algo que te envolve nas suas emoções, que pega em alguma coisa que você está vivendo. E a Bíblia, ela existe para nos deixar desconfortável mesmo. Ler a Bíblia nos deixa, pelo menos ler a Bíblia me deixa extremamente desconfortável. Toda vez que você vai ler a Bíblia, você descobre algo novo que tem que ser mudado em você. É isso mesmo. E esse é o propósito, Esse é o propósito da Bíblia, né? Se a Bíblia fosse um livro para deixar o homem do mesmo jeito que ele foi encontrado por Jesus, não precisava da Bíblia. Né? A Bíblia é um livro que o efeito dela é o oposto. O efeito dela qual que é? Eu era de uma forma, encontrei Jesus, Jesus me mudou. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Né? E aí tem gente que fala assim, mas Deus não quer o melhor para a gente? É justamente porque Ele quer o melhor para a gente que Ele quer nos mudar. Ele sabe que aquilo que nós estamos fazendo, que está contra os princípios da palavra, aquilo não vai trazer o bem para a nossa vida.
né? Aquilo vai trazer sempre, no final da história, vai ser algo negativo, né? Então, o humanismo, não, ele faz o contrário, ele coloca o homem no centro das coisas, né? O homem está no centro, ninguém pode sofrer mais, ninguém pode mais ter dificuldade, né? Não pode confrontar mais ninguém. E isso começou dentro de casa, com os pais em relação aos filhos, né? O pai não pode mais corrigir o filho, o pai tem que aceitar o filho do jeito que ele é. E aí isso foi entrando na sociedade e hoje só falta a igreja. Eles já conseguiram mudar as escolas hoje são totalmente liberais, né? Conseguiram mudar o relacionamento entre pais e filhos, as famílias, conseguiram mudar um monte de coisa. Falta só a igreja hoje. Falta só a igreja. Se eles calarem a igreja, acabou. Não existe mais o conservadorismo, não existe mais os princípios cristãos, né? A sociedade judaico-cristã. Aí vira uma anarquia, cada um faz o que julga mais certo, cada um faz o que tem vontade, vou viver para os meus prazeres, né? Vou viver para a minha carne, né? É interessante que eu estava esses dias na faculdade e o meu professor estava explicando sobre o poder do limite. Todos nós temos um serzinho dentro da gente que não quer ter limites para nada e tem um outro ser que determina os limites. Diz, olha, isso pode, isso não pode, isso é aceitável. Às vezes você está com muito calor, você quer sair com pouca roupa, por exemplo, você quer sair sem roupa. Mas existe um serzinho dentro de você que diz, não, isso não é socialmente aceito, você precisa se vestir. Então, em tudo isso, né? Tô nervoso, quero bater, falar um monte de coisa para as pessoas. Não, existe alguém que fala, não posso. Os limites, eles determinam, existe uma grande discussão na psicologia, se são os limites que determinam quem somos ou se a nossa verdadeira identidade é revelada através da falta de limites. E é em cima disso que as pessoas que têm defendido essa história de atualizar princípios, atualizar fundamentos, têm pautado as suas decisões e o seu discurso. E é interessante porque o que forma quem eu sou é o que eu considero limite. Se você tira o limite do mar, o mar tem um limite, depois daquele limite vem a areia, né? Se eu tiro o limite do mar... A areia tem um limite, aí começa a rua ou a calçada, tudo, né? tem um traçado ali, né? De onde termina uma coisa e começa outra. Se eu tirar esse limite de onde começa e termina, eu não vou ter mais da identidade do mar. Eu simplesmente vou deixar de ter identidades. Ou a areia vai deixar de ter identidade, ou o mar vai deixar de ter identidade, vai virar uma coisa só. E se nós também buscarmos acabar com os nossos limites, nós deixaremos de ter a identidade, e especialmente a identidade em Cristo. É interessante que a Bíblia ela não traz coisas para que você faça e te leve à salvação somente. Essas coisas, elas fazem com que a gente funcione aqui. Sim. É para a gente viver bem aqui, não é só lá no céu. Então, não mentir para as pessoas me torna uma pessoa verdadeira. Falar com amor também me torna uma pessoa verdadeira e as pessoas vão querer ficar perto de mim, eu vou conseguir me relacionar. Vai fazer bem para mim, não é só para eu poder ir para o céu. Não, e esse exemplo que você deu, né, Ana, de não mentir. A pessoa, às vezes, quando ela mente, ela fala, não, mas eu menti ali para resolver. Mas quando alguém mente para mim, ninguém gosta. Sim. Né? Na hora que a pessoa mente, ela quer se justificar, mas na hora que alguém mente para ela, ninguém gosta. Na hora que ela mente é pequeno, né? Quando o outro mente é enorme. Exatamente. Então, assim, a Bíblia, ela molda uma sociedade onde todo mundo vai conviver bem, onde todo mundo vai se ajudar, onde todo mundo vai estar ali em harmonia, em paz, em amor, né? Agora, quando vira essa anarquia, cada um faz o que julga mais certo, cada um faz o... Aí não importa mais o outro. Não, se eu tenho prazer em, né, uma temática que de vez em quando aparece, daqui a pouco some, é a questão da pedofilia, né? Sim. Gente tentando humanizar a pedofilia, legalizar, falar que é uma doença, é um distúrbio. Ou então a pessoa ela se sente uma criança, porque então ela tem o direito de se sentir o que ela quiser, né? Eu sinto que eu tenho 8 anos, aí eu começo a usar fralda, a chupeta, aí eu vou lá e transo com a criança de 8 anos. Não, eu não sou pedófilo, porque eu me sinto com 8 anos. Então, assim, é umas distorções malucas. É interessante porque que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Deus não obrigou ninguém a fazer nada. Então, isso que eles estão pregando, de eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, Deus também diz isso. Porque senão Deus nos forçaria a fazer coisas. Agora, eu não tenho o direito de colher o que eu quiser, né? Exatamente. E é esse que é o problema. Quem quer fazer o que quer, não quer colher o que plantou.
E aí acaba a liberdade do outro, né? Porque se eu me sinto criança de 8 anos, começo a me vestir igual criança de 8 anos e transo com uma criança de 8 anos, eu tirei a liberdade do outro. A minha liberdade está aqui, mas a do outro não. Então, a gente precisa vigiar esses discursos, né? Porque eles sempre vêm com uma narrativa. E eu acredito que isso começou lá atrás. Há muito tempo atrás começaram os filmes dos vilões, né? A gente começou a ver o lado dos vilões da Disney, dos super-heróis. Falar, nossa, tadinho, ele é assim, mas você não entendeu por que ele é assim. É porque ele foi rejeitado pela mãe dele, ele foi abandonado. Como se justificasse os atos maldosos que ele está fazendo contra as pessoas, que não tem nada a ver com aquilo. Você acaba ficando do lado do bandido, né? Tamanha a manipulação, né? Vamos chamar mais um vídeo na internet? Pode soltar. Então a gente precisa atualizar a Bíblia. O liberalismo teológico surgiu no século XVII aqui na Europa, continente que já foi palco de avivamentos, grandes homens de Deus, pregadores do genuíno evangelho de Cristo. Mas, infelizmente, ao longo dos anos, a teologia liberal deixou grandes rastros de destruição por aqui. Com a decadência do cristianismo, igrejas foram fechadas, outras viraram bares, pubs, lojas, comércios, bibliotecas. O ateísmo predomina fortemente aqui neste lugar. E ao assistir o cenário da igreja evangélica no Brasil, vemos as nossas congregações caminhando pelos mesmos trilhos da teologia liberal que já está introduzida em boa parte das igrejas. Chega desse papinho piedoso de crente com homossexual. Eu te amo, mas odeio o seu pecado. Para com isso. Está na hora do homossexual ter orgulho gay. Ter orgulho gay. Se levantar e dizer assim, eu não devo nada a ninguém, eu sou quem sou. Com pregações antropocêntricas, mensagens de autoajuda que só visam o bem-estar do ser humano. Enquanto você sonhar, toda tristeza, toda decepção tem prazo de validade. Então escute bem, os seus sonhos colocam uma data para todo o teu sofrimento acabar. Quando se trata de você, se trata do ponto fraco de Deus. Não se fala de pecado, pastores que não creem na suficiência das Escrituras. Talvez esse é o grande desafio da igreja contemporânea, olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Vou repetir. Olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Quem nunca ouviu isso aqui? Ó? A Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. Quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, você está levando tudo que acontece aqui dentro a um nível de igualdade. Aonde tudo que se lê tem o mesmo valor e o mesmo poder. Me parece que foi aí que Jesus perdeu o poder e completamente o lugar que ele deveria ter na vida da igreja. E através da releitura das narrativas bíblicas, eles desconstroem doutrinas fundamentais da fé cristã. E como diz a Bíblia, o Deus deles é o ventre. Sim, cansei de ficar calada. Sou mulher, lésbica e pastora de uma igreja evangélica, sim. Diante do que temos visto, não devemos nos assustar, pois é bíblico. E a você, cristão sério, comprometido com o eterno e sua inerrante palavra, eu te digo, não ceda à pressão desta cultura caída demoníaca. Onde eu explico, através da Bíblia, que homossexualidade não é pecado. A diversidade é parte da criação de Deus. Mantenha sua fé, seus pés e sua casa firmados na rocha que é Cristo. Seja fiel até a morte, então você herdará a coroa da vida. O Jesus que eles criaram do só paz e amor é mentira. Por isso não se permita ser seduzido por essa mensagem que não confronta sua maldade, que não exige de você nenhuma mudança. Gay vai pro céu? Todo ser humano sincero vai pro céu. Mas de Jesus, você é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Olha aí, forte esse vídeo, né? Muito forte. Muito forte, né? Até o David Leonardo ali, ele se retratou dessa fala dele, né? Ele falou que ele é humano e que às vezes a gente pode falhar, né? Numa pregação, em alguma coisa. Então eu vi a retratação dele desse vídeo, mas dessa fala, né? Na verdade. Mas qual que é a grande questão aí que esse vídeo traz, né? Essa humanização, né? É colocar o homem no centro, é colocar o homem como a peça principal, né? Então, o homem não pode
ser confrontado, ele não pode ter limite, e aí querem mudar as escrituras, querem... Eu sou do discurso assim, Jesus ele veio para todos, Jesus ele é amor, Jesus ele veio para trazer paz, para nos dar salvação, mas eu gosto muito do exemplo da mulher adúltera, né? Porque Jesus fala, ó, eles estão te condenando, eu não te condeno. Então Jesus não veio para nos condenar, né? Mas como que ele termina a conversa com ela? Vai e não peques mais. Então, eu acho que esse tem que ser o equilíbrio. Nós não podemos ser nem legalistas, de condenar todo mundo, tudo está errado, ninguém vai para o céu, né? É os fariseus que trancaram a porta do céu e guardaram a chave. Eles tinham a chave, mas trancaram e não deixaram ninguém entrar. Não, eu não posso ser legalista, mas também eu não posso abrir mão dos princípios bíblicos, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que a Bíblia ensinou, para poder incluir todo mundo, né? Para poder trazer todo mundo para a presença de Deus. Não, eu preciso ter um equilíbrio. Eu amo, eu entendo a dificuldade da pessoa, a fraqueza dela, eu não condeno as pessoas, mas também eu não vou falar, ó, isso não é pecado, tudo bem, né? Continua com essa conduta errada, continua fazendo o que a Bíblia diz para não fazer, porque aí também nós estamos indo contra a palavra de Deus. Né? Eu estava essa semana conversando sobre batismo, e aí eu me lembrei de uma palavra que eu ouvi do Senhor uma vez, dizendo que o batismo de João Batista, ele era um batismo diferente, as pessoas diziam o batismo de João Batista, porque o batismo que ele fazia era de arrependimento. Existiam outras pessoas que faziam batismos naquela época, mas não era de arrependimento. E Jesus escolheu um batismo para fazer parte, que foi o batismo de arrependimento. Então, isso nos aponta o verdadeiro caminho, né? Toda palavra que não tem a ver com arrependimento, que tem a ver com, tudo bem, pode ficar com o seu pecado mesmo, tudo, não tem a ver com a palavra de Deus, não tem a ver com o nosso Deus vivo, né? A primeira pregação de Jesus, lá em Mateus 4,17, foi arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E arrepender significa mudar de caminho, então, e não mudar de Bíblia, Jesus, né? A primeira palavra, daí por diante, ele foi batizado, primeiro ele foi batizado, depois ele foi levado para a tentação, para o deserto. Aí a Bíblia fala assim, daí por diante passou Jesus a pregar dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então isso mostra a essência de Jesus, né, bispo? Exatamente, ele veio trazer o reino, que é um reino que traz transformação, que traz salvação, mas o reino só entra onde há arrependimento, onde há mudança de vida. Né? Tem um versículo que eu gosto muito que fala, quando os fundamentos são abalados, o que pode fazer um justo? Então tem tanta gente na igreja buscando, né, sedento, que está ali verdadeiramente com intenções puras. Mas se os fundamentos estiverem abalados, se os fundamentos dessa igreja, se essa igreja não estiver fundamentada na palavra de Deus, ela vai estar fundamentada no quê? Exatamente. Vamos chamar mais um vídeo, até engraçado esse vídeo, pode soltar. Fala um versículo. Um versículo, como quer que eu fale um versículo pra você? Tem o João 3,16. João 3,16. O chefão mandou seu menor pra morrer por todo mundo, pra geral que abraçar as ideias dele, tá ligado? Não vai morrer e vai viver eternamente. Como que é? Oxe, o chefão mandou seu menor pra morrer por nós, pra todo mundo que abraçar as ideias dele, não vai morrer e vai viver eternamente. Se outro também, quer outro também? Qual? Salmos 23 eu sei. Como que é? O Senhor é meu fechamento e eu não vou passar perreco. Passar o quê? Eu não vou passar perreco. O Senhor é meu fechamento e eu não vou passar veneno. Agora mudou, mas é a mesma coisa. Você tá lendo a Bíblia onde? Que Bíblia é essa? Eu tô lendo a Bíblia no meu celular, filho. Que no meu celular tem todos os versículos. Baixei a Bíblia aqui, ó. Tem todos os versículos que você imaginar, tem aqui, filho. Só você escolher um aí que eu leio, só você falar. Vou falar um, pode falar um. Fala um aí que eu vou ler agora pro senhor agora. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. Na minha Bíblia. Pra tudo tem uma cota, existe uma cota pra todas as fitas na quebrada. Há tempo de pagar de pá, tempo de manter a disciplina, tempo de ficar suave, tempo de meter o louco, tempo de dar uma atenção, tempo de poucas ideias, tempo de meter a bad, tempo de rachar o bico, filho. Deixa eu ver. Oxe, aqui na minha Bíblia aqui, ó, pode ver aqui, ó, bem grandão. Não, lê de novo. Vou ler de novo. Pra tudo tem sua cota, existe uma cota pra todas as fitas na quebrada. Tempo de pagar de pá, de manter a disciplina, tempo de ficar suave, tempo de meter o louco, tempo de dar uma atenção, de poucas ideias, tempo de meter a bad e tempo de rachar o bico. É muito bom, né? Muito bom, engraçado, né? Tem uma questão, né, Ana, que às vezes você trocar as palavras, mas com o mesmo significado. Porque a gente tem várias versões de tradução bíblica, né?
E tem aquelas versões mais antigas que usam palavras que... Às vezes não dá nem para entender o que Não está dá nem escrito. para entender. Então a gente tem a NVI, que é a nova versão internacional da Bíblia. Aí tudo bem, né? Você está colocando uma palavra ali mais atual, mas que tem o mesmo significado. Você não está mudando a Bíblia, você não está mudando os princípios. É só uma questão de tradução. Eu gosto muito de estudar a Bíblia no original, né? Sempre que eu vejo um texto, eu quero buscar aquela palavra que está ali no original, porque o hebraico é uma língua pobre, e principalmente no Antigo Testamento, né? E uma mesma palavra tem vários significados. Então você pega ali para poder ter um entendimento melhor do texto. Aí ok, mas ali o irmãozinho exagerou, né? Pegou as gírias, né? Aninha, você tem um livro aí para apresentar? No livro que a gente está falando hoje sobre aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial, então apenas o essencial do Bispo Robson Rodovalho. Esse livro te ensina a prestar atenção naquilo que verdadeiramente importa para a sua mudança de vida e mudança de caráter, né? É isso aí, você encontra esse livro e vários outros títulos no site sbeshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo na internet. Se tornou muito comentado praticamente no Brasil todo. Aí, recentemente, eu vi gente falando disso em todo lugar. Foi uma disputa sobre haver ou não haver, né, a necessidade de uma atualização na Bíblia. E um dia alguém me perguntou, pastor, o que é que o senhor tem a dizer a respeito do assunto? Eu falei, olha, não muito. Ele falou, dá para compartilhar ou não muito? Eu falei, dá. Eu falei, se em algum momento na história houve atualização da Bíblia, da palavra de Deus, falei, foi quando o verbo se fez carne. O cara, como assim? É porque Jesus era a palavra? Eu falei, não só isso. Ele vem justamente para estabelecer uma nova lei. Ele veio trazendo reformas, como diz o livro de Hebreus, até o tempo da reforma, né? Ele não apenas mudou mandamentos, ele ajustou, ele ampliou outros, né? Ele realmente mexeu em toda a estrutura. Quando eu falei isso, ele arregalou os olhos preocupado. Peraí, pastor, isso não abre um precedente, uma jurisprudência, tipo, se houve uma mudança, não pode ter outra? Eu falei, de jeito nenhum. Ele falou, como não? Se o senhor está admitindo que teve uma, então tem espaço para ter outra. Eu falei, de forma alguma. Falei, porque a única que houve, ela foi prevista pela própria lei. Quando Moisés está dizendo, Deus vai levantar um outro legislador, e ele diz, a ele vocês devem ouvir, ele está dizendo, quando ele chegar e trouxer a nova lei, ouçam ele, não a mim, ele já estava anunciando a atualização. Agora, quando Jesus vem cumprindo essa palavra, ele anuncia alguma reforma ou atualização? Ele anuncia a vinda de algum legislador? Não. E não só... Olha aí matou o assunto, né? Matou. Jesus já fez a última atualização. Pronto, agora vamos seguir o Evangelho, vamos seguir o que Jesus deixou para nós, né? Gostou do programa de hoje? Estamos chegando já ao final. Deixa o seu like aí no vídeo, você que está pelo YouTube, se inscreve aí também no nosso canal. Você quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Como que faz, Aninha? Entra no site saranossaterra.com.br, na aba Igrejas. Você vai conhecer todas as igrejas, a igreja mais próxima aí da sua casa, os horários de culto, os nossos pastores e o telefone da igreja. Vai ser um prazer te encontrar lá. É isso aí. Chegamos ao final. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fica na paz.